O Jornal da Manhã da Jovem Pan conversou hoje com uma das figuras centrais aí nesse debate no país, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. Ele foi um dos signatários, do abaixo-assinado pela manutenção da prisão em segunda instância. Ele também prometeu fazer jejum para que o Supremo não mude o atual entendimento. Para Deltan, a eventual mudança na regra seria um marco da impunidade que vai soltar corruptos, traficantes e pedófilos. Ainda segundo Deltan, não há motivo nenhum para que a Suprema Corte reavalie o tema. Em determinado momento, o procurador foi questionado sobre a polêmica do fim de semana, quando ele postou uma mensagem no Twitter dizendo que iria rezar e fazer jejum pelo julgamento de quarta-feira. Aliás, a gente falou disso no programa de ontem. A pergunta, aliás, foi da Vera aqui, que participou da entrevista no Jornal da Manhã. Solta um trechinho do que disse o Deltan, Regi, vai lá. Ter fé, Vera, e expressar a sua fé faz parte da liberdade religiosa e da liberdade de expressão que todo cidadão tem numa democracia. Um promotor ou procurador não deixa de ser cidadão. É importante observar que eu me expressei numa rede social, no meu perfil pessoal, e sobre um tema que está fora da minha atribuição profissional, embora vá impactar, sem dúvidas, a Lava Jato. E, além disso, não se trata de uma oração em jejum contemplativo ou de uma reflexão apenas, mas de inspiração. Eu faço e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para a melhoria do país. Vera, você participou, o que você achou da entrevista, mais especificamente dessa resposta do Deltan sobre a política, a religião, enfim, o que você achou? A entrevista foi boa, ele foi bem incisivo, dizendo que era jogar no lixo tudo que se fez na Lava Jato, mudar a questão da prisão após condenação em segunda instância, mas eu perguntei, a gente mesmo já tinha debatido aqui ontem essa questão religiosa da pregação dele pela combate à impunidade, Patrick, e ele respondeu, eu acho que é da democracia se perguntar e se responder. Eu não questionei a liberdade religiosa dele, nem a de livre manifestação. Só acho que quando ele disse que o faz em sua página pessoal, no Twitter, não existe diferença desta mesma página para aquela em que ele fala dos casos concernentes à Lava Jato. Então tá tudo no mesmo ambiente. Eu acho que esse tipo de mistura é ruim. Critico quando os políticos a fazem, vou criticar quando os procuradores a fizerem. É plenamente possível ele fazer isso, é possível ele fazer o que quiser. O garotinho já fez greve de fome, ele faz um jejum que é um jejum diferente, um jejum contemplativo, como ele diz, um jejum para ficar em oração, ok? Se ele se sente confortável assim, eu acho bom. Só quis perguntar porque ele pôs essa questão para debate público. É importante que ela seja discutida também. E você, Madu, o que você achou da fala aí do Deltan? Madureira, já a gente refaz o contato do Madureira. Ô Andreas, aí você, o que você acompanhou a entrevista aí do Deltan e especificamente desse trecho que a gente colocou aqui, vai lá. Patrick, o procurador Deltan Dallagnol não está acostumado a ser criticado, né? Perdeu o hábito, talvez nunca tenha tido, de ser criticado, né? De que se faça ressalvas à sua atuação, porque no Brasil sua atividade é blindada. Não se pode fazer não pode fazer uma ressalva, um ai, a respeito do trabalho, das intervenções desse senhor. No Twitter, especificamente, onde se deu esse fato, essa referência à religião, né, a práticas religiosas, porque é disso que se trata, neste mesmo Twitter, o Deltan Dallagnol só faz política, só faz ativismo político, só faz pressão política. Certo? E ele é procurador. E faz tudo isso em seu Twitter. O seu Twitter é, portanto, público, de um procurador que tem atividade política, voz no cenário político, importante. Referência. A gente critica os políticos quando fazem isso. Eu tenho fé, eu tenho religião, eu sou católico. Defendo que ele possa professar a fé dele livremente. O ponto não é esse, e é grave sugerir que nós estamos tutelando essa liberdade dele. Não é disso que se trata. Nós estamos falando aqui claramente do perigo que serve para ele e para qualquer outro de misturar atividade política, porque o post era sobre política, é sobre as manifestações de hoje, sobre pressão contra o Supremo, sobre o Supremo, ou não era isso? Nesse conjunto, ele mete lá expressões, práticas, procedimentos da fé, da religião dele. Jejum, oração, isso não é misturar religião, fé, crença com atividade política? Ou será
que para o Deltan Dallagnol tudo já é a mesma coisa? Não sei.